A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu louvo a Deus por esse momento que o Senhor me disponibiliza para que eu possa então me dirigir a você através deste veículo de difusão e de comunicação, essas redes sociais, com o intuito de colocar para a sua apreciação um conjunto de fatores que eu creio, se bem analisados e observados, vêm a trazer uma visão cristalina dos motivos que têm ocasionado tanta conturbação no cenário sociopolítico nacional. Meus queridos, nós temos visto, em meio a uma movimentação que foi deflagrada por profissionais do volante, que são os responsáveis pela circulação de bens por via de malha rodoviária, e a essa atividade tecnicamente nós costumamos chamar de logística. Pois bem, é um movimento reivindicatório. Não trata-se de uma greve, nem tampouco de holocausto. É um movimento autônomo, originado por profissionais, por pessoas individuais, que, partindo da primícia de que o setor, a categoria, ela vem amargando prejuízos incalculáveis por conta do preço abusivo que é praticado pelos combustíveis e dos pedágios, que esses são os insumos de necessidade para o exercício dessa atividade produtiva. Meus queridos, no verniz da Petrobras, das distribuidoras e dos postos de combustíveis, a culpa é exclusiva da carga tributária, que é elevadíssima e que incide sobre os produtos extrativos do petróleo. Por conta disso, meus queridos irmãos, se desencadeou uma série de protestos e das mais diversas ordens no ataque a políticos e também a pessoa do presidente da República. Busca-se de todas as formas se encontrar um culpado para tudo isso que está ocorrendo. Na direção de que o problema está no sistema democrático. Todos os holofotes estão direcionados para o flagelo da democracia. E com isso surge um clamor muito forte, um conclame para que as Forças Armadas venham e implantar mais uma vez um regime ditatorial. Como se dessa forma viesse mudar alguma coisa, como se dessa forma a situação do país viesse a ocasionar mudança.
lastimosamente, meu irmão, meu amigo, minha amiga, eu sinto dizer que esse pensamento é retrógrado e completamente equivocado. Haja vistas que somos nós, o Brasil, a 14ª maior carga tributária do mundo, com um coeficiente percentual da ordem de 35% do PIB. Mas a miúde, você trabalha numa jornada de 8 horas, 8 horas de trabalho, de onde 3 horas de seu salário, do seu dia de trabalho, é efetivamente para pagamento de imposto. Diante dessa situação, nós vamos encontrar a Dinamarca, que é um país escandinavo. A Dinamarca é a maior carga tributária mundial. Só para que vocês tenham ideia, na Dinamarca se arrecada algo em torno de 50% do imposto para o governo. Do imposto relativo ao salário. Isso quer dizer que um dinamarquês, ele trabalha um dia e metade do dia, metade do salário dele é para pagamento de impostos ao governo. A diferença ela consiste na devolução do imposto em bem-estar. Aí consiste a diferença, em devolução de imposto na forma de bem-estar para a população. Levando-se em conta que toda a arrecadação tributária nacional, ela vem sendo desviada, espoliada pela corrupção e pela locupletação de políticos, e isso em todas as esferas governamentais. Na sua quase totalidade, os políticos são desonestos. Na sua quase totalidade, eu posso dizer que os políticos, eles são desonestos. Isso pauta-se no número de processos que correm nas 3 esferas judiciais e na operação deflagrada pela Polícia Federal, cognominada de Lava Jato. Então imagine você que um dinamarquês, ele tem apenas metade do dia trabalhado disponível, porque a outra metade ela é destinada a pagamento de imposto. O dinamarquês, ele vive muito bem com a metade do seu salário. Eu vou pedir a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Imagine que um dinamarquês, ele não precisa de um plano de saúde. Ele não precisa de um plano de saúde particular. Porque o dinamarquês, ele tem a saúde pública, que é a melhor no ranking da Organização Mundial de Saúde. Imagine você, meu querido irmão, minha amiga, meu amigo, que um dinamarquês, ele não precisa levar o seu filho a uma escola particular.
muito menos a um curso de balé ou de uma atividade esportiva, ou levar o seu filho para aprender línguas estrangeiras, porque tudo isso está disponibilizado para ele na escola pública, onde ele tem isso e tem 2 línguas opcionais para que ele possa aprender. Imagine você que o serviço público dinamarquês oferece tudo isso de melhor qualidade, da melhor qualidade. Os governos, eles têm que priorizar a tributação em contrapartida ao bem-estar do cidadão. Na Dinamarca, o governo subsidia os produtos, os gêneros alimentícios de primeira necessidade. Os produtos alimentícios que compõem a chamada cesta básica, eles são subsidiados pelo governo. Imagine que os políticos dinamarqueses, eles não recebem salários. Eles recebem um bônus para a manutenção do mandato. E os seus assessores, o seu secretariado, eles são funcionários de carreira, com planos de cargos e salários. Meus irmãos, meus amigos, do imposto que o dinamarquês paga, dos 50% de imposto que eles pagam, isso se traduz em bem-estar para a população. E com 50% do seu salário disponível, um dinamarquês ele consegue viver bem, confortável e dignamente. O problema no Brasil não são os políticos. O problema no nosso país não são os políticos. O problema no Brasil não são os impostos. Os impostos têm que existir, é necessário. Até o Senhor Jesus, ele foi questionado: rapaz, tu não paga imposto não? E ele disse: Pedro, vai ali no mar e lá você pesca um peixe. Dentro dele tem uma moeda. Tu pega a moeda que tem lá, paga o meu e o seu imposto. O problema do Brasil não é a carga tributária, não são os políticos, muito menos o presidente da República. O problema no Brasil somos nós, os crentes. O problema no Brasil é a igreja. Esse é o grande problema. Imagine que nós, os brasileiros, nós fomos beneficiados, nós fomos altamente bendecidos por Deus pelo alcance do Evangelho. Nós fomos, por misericórdia de Deus, o país que mais recebeu
missionários. Vide o ministério de Gunnar Ving e Daniel Bergman. Mas a igreja, ela se distanciou do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja perdeu completamente a visão de reino. Essa semana que passou, em meio à crise, foi uma enxurrada de mensagens falsas, notícias falaciosas, postagens inadequadas e descredenciais tidas como verdadeira, divulgada nos meios das redes sociais e grupos de crentes. Só misericórdia. Mas eu volto a dizer, a culpa é nossa. A culpa é da igreja. A culpa é de nós, os crentes. Olha, nós estamos muito assemelhados aos discípulos que acompanharam Jesus nos dias antecedentes à crucificação no Monte da Oliveira, quando Jesus foi orar e levou os discípulos com ele e falou para eles: olha, vocês ficam aqui que eu vou mais adiante um pouquinho e nós vamos estar orando. E deixando-os ali, foi e orou. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus disse para eles: moço, vocês não podem orar nem pelo menos uma hora? Jesus foi até benevolente, né? Porque deu um desconto, deu um abatimento. E Jesus foi e de novo voltou e eles estavam dormindo do mesmo jeito. A culpa do que está acontecendo neste país é a igreja. A culpa do que está acontecendo nesse país é nossa, é de nós crentes. E Jesus está voltando. Não nessa perspectiva de que ele já saiu de lá e está a caminho. Não, a Bíblia diz que ele vai vir no abrir e piscar de olhos. Mas nós estamos distanciados da oração. Apenas uma hora. Quem que está disposto a orar? Me diga. Quem está disposto a orar? Precisamos orar pelas autoridades, orar pela nação, orar pelas autoridades. A Bíblia assevera que toda a autoridade, ela foi constituída por Deus. E a Bíblia nos orienta a orar por elas. Toda a autoridade, toda pessoa que se senta em cadeira de autoridade, ela foi colocada ali por Deus. Assim está escrito. O que ocorre é que a igreja perdeu completamente a visão de reino. A igreja perdeu completamente a visão de reino. Hoje não se ora mais. Difícil é encontrar alguém disposto a orar. Coisa dura é encontrar alguém disposto a orar. E quando se ora em público para todo mundo ver, e quando se ora, o pouco que se ora é para pedir dinheiro. Sim, para pedir dinheiro. Porque só se pede na oração, só se pede, e só se pede pelos seus próprios bem-estar. Só se ora para receber
pensam para si, para os seus ou para o seu grupo. O problema é de nossa responsabilidade. O que ocorre neste país é de nossa responsabilidade. Não são os políticos. Não é o presidente da República. Não é a carga tributária. Tem que se pagar imposto. Eu sou favorável a que se pague imposto. Hoje, ao invés de orar pelos políticos, pelo governo, pelos governantes, hoje, ao invés disso, o que se faz é conchavo com eles. Temos o nosso plantel de políticos e vou falar para você, muitos são uma verdadeira vergonha. A igreja perdeu completamente a visão de reino e se tornou um império na terra. Já não se fala mais em arrebatamento, muito pouco se ouve falar em arrebatamento. Arrebatamento, que nada, agora não. Arrebatamento agora não. Temos que construir mais templos suntuosos, mantermos um bando de crentes de luxo, com contribuições milionárias. Arrebatamento? Agora não, Jesus. Nós somos os culpados de tudo isso que está ocorrendo com a nação brasileira. E quando eu falo igreja, eu não estou aqui determinando essa ou aquela denominação. A igreja no Brasil tem sido instrumento de empoderamento. Os líderes enriqueceram, ficaram multimilionários. Não é absurdo o que eu estou falando? Se você achar desta forma, consulte a revista americana Forbes. É ela que atesta, e a revista americana Forbes, ela não quer difamar ninguém não. Ela põe ali o que ela realmente apurou. É uma revista de credibilidade. E ela atesta que os líderes brasileiros estão no topo da lista. Os líderes da igreja brasileira. Os líderes foram por demais empoderados. E cada dia estão mais ricos. Cada dia enriquecem. Enriquecem mais. E não estão nem um pouco preocupados com a situação do país. E muito menos com o arrebatamento da igreja. Tentam se perpetuar no poder, tratam a igreja como se fosse um feudo. E empreendem todos os esforços no sentido de se manterem no poder, desfrutando dos mega salários a nível de presidentes de multinacional. E quando tiver que passar, que não dá mais, que tiver que passar a igreja, isso aí vai ser no sistema hereditário. Meus irmãos, nós não estamos preocupados em orar pela nação e nem pelo governo. Nós conchavamos com o sistema que aí está instalado. É um sistema podre e a qualquer hora ele vai ruir. Os militares, eles não vão mudar nada. Já tivemos experiência desastrosa com os militares. Nós estamos num país, a Igreja de Jesus, né? Entre aspas, a Igreja de Jesus não é tributada, não paga tributos ao governo, numa situação confortável, não tem perseguição. A igreja goza de status sociais, de poder político, de poder de mídia, cada uma tem sua televisão, sua rádio.
a empresa que não quer ter essa situação de favorabilidade. O sonho de consumo de todas as empresas no Brasil e no mundo é serem isentas de impostos. É terem isenção de impostos. E a igreja está aí, isenta. E com isso ela enriquece. Mas Jesus disse, olha, vai lá e pega na boca do peixe ali a moeda e paga imposto, o meu e o seu. E por isso a igreja tem que pagar imposto, sim. Meu irmão, minha irmã, a nação ela não sofre com condições climáticas. A nação não enfrenta intempéries naturais. A nação não sofre com condição atmosférica. A nação ela não implica em perseguições. Nós temos liberdade, somos privilegiados. A igreja goza de isenção tributária, tem proteção legal. Isso gera empoderamento. E os nossos líderes estão riquíssimos, milionários. E a igreja é riquíssima. E não se conta de ser a luz do mundo e o sol da terra. Não. Nós somos uma vergonha. A culpa é nossa. A culpa é de nós, os crentes. Meu irmão, quando eu vou orar a Deus, quando eu vou de joelho ao altar do Senhor, eu falo para o Senhor, Senhor, escuta esse inútil, dá ouvido a esse inútil, porque dessa forma eu me considero um inútil. Todavia não me corrompo, não me misturo, não sou alienável, e por isso eu posso tratar desta forma. A culpa é minha, a culpa é de nós, os crentes. Nós somos todos filhos de Deus.